Paz a todos, queremos dar início a mais um culto em nome do Senhor Jesus. E o texto que vamos estar compartilhando hoje e refletindo um pouco, meditando, está no livro de Josué. Quero ler o livro de Josué no capítulo 9, do 1 ao 27, todo o capítulo 9 do livro de Josué. É um texto um pouco extenso, mas assentados como estamos, vamos ler e refletir sobre esta palavra, sobre esta mensagem, sobre este ensino que Deus tem para as nossas vidas, a respeito deste texto, dessa palavra, dessa história que aconteceu com o povo de Israel e, consequentemente, também ensino para a igreja do Senhor. Ensino para os nossos dias, para o nosso tempo. Josué capítulo 9, amém, queridos? Encontramos o texto, Josué capítulo 9. Vamos estar lendo então do verso 1 até o verso 27, que é todo o capítulo 9 de Josué. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam da além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial a Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos numa terra distante, fazei pois agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como pois faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: os teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente nas nossas casas, no dia em que saímos, para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E essas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Quefira, Beerote e Quiria de Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos:
conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravo, rachador de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossas vidas por causa de vós e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. E assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E neste dia Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Senhor nosso Deus e Pai, gratos somos por mais esta oportunidade de podermos ouvir da Tua Palavra, podermos receber da Tua Palavra o ensino, a repreensão, a correção, o alerta para o nosso tempo, para que possamos viver segundo a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo ministre no nosso coração o Teu querer. Que o Teu Espírito Santo fale conosco através desse texto, nos dando, Senhor, o alimento para a nossa alma, o discernimento, Senhor, para podermos viver e andar segundo a Tua vontade, o Teu querer, os Teus propósitos nesses dias. Assim nós oramos, entregamos tudo nas Tuas mãos, entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família nas Tuas mãos, crendo, Senhor, no Teu agir, crendo no ministrar do Teu Espírito Santo, e assim, Senhor, nos rendemos a Ti e pedimos, Senhor, que através desta palavra do Teu Santo Espírito, Tu venhas a ministrar conosco conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um texto da palavra de Deus, bastante até conhecido para quem gosta de estudar e ler o Antigo Testamento, para quem gosta de refletir sobre a conquista da terra prometida, conquista de Canaã. E essa história do capítulo 9, um pouco longa, né? Um pouco extensa, mas eu gosto de ler o texto para nós não perdermos detalhes, né? Para nós não nos determos e não perdermos, né, os detalhes do que realmente a palavra de Deus quer nos ensinar e nos dizer. E aqui, quando olhamos para esse texto, ou se olhamos para esse texto somente como uma história de conquista, uma história que aconteceu com o povo de Israel enquanto conquistava a terra prometida. Vamos ver uma história. Sim. Vamos ver algo que está na história do povo. Mas muito além disso, eu sempre falo e repito, e nas minhas mensagens vocês sabem que eu digo isso. Nós olhamos para a palavra de Deus não como história, mas sim como revelação. Como palavra de Deus revelada para nós, hoje, igreja. Amém? Palavra de Deus revelada para a igreja. E olhando para esse texto como palavra de Deus revelada para a igreja, palavra de Deus revelada para os nossos dias, não somente para Josué, não fatos que aconteceram somente com Josué, mas algo revelado para os nossos dias, onde nós podemos ver, compreender e entender espiritualmente que o povo de Israel, o povo que estava indo à terra prometida, conquistando a terra prometida, nós podemos ver hoje que é a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, salva, redimida, lavada, regenerada no sangue do Cordeiro, é a que está caminhando em direção à terra prometida. É a que está caminhando neste tempo como peregrinos nesta terra, como o povo de Israel peregrinou pelo deserto até chegar em Canaã. Nós peregrinamos neste mundo até chegar no céu, até estarmos na eternidade com o Senhor. E muitas coisas que aconteceram com o povo de Israel, já falei isso alguns domingos atrás, muitas coisas que aconteceram com o povo de Israel nessa caminhada, eu consigo ver e consigo encontrar lições para a igreja neste tempo. Lições para a igreja na nossa peregrinação e na nossa caminhada no ano de 2020. E aqui eu quero então refletir rapidamente
sobre este texto e fazer algumas perguntas para este texto e trazer respostas para a minha vida e para a igreja e para a tua vida também. Porque veja só que coisa interessante aqui. Eles estavam então conquistando, aqui já tinham entrado na Canaã, aqui já é a conquista da parte sul de Canaã, onde eles estavam desbravando ali de batalha em batalha, de luta em luta, de guerra em guerra, né? Conquistando aquela terra que tinha sido prometida para Abraão, consequentemente Isaac, Jacó e agora para Israel. Estavam já se apossando daquela terra. E eles tinham então há pouco tempo vencido Jericó. Josué tinha então, através da direção de Deus, da orientação de Deus, tinha conquistado a cidade de Jericó. Tinha então muito conhecida a história, onde as muralhas caíram, onde marcharam em volta, né, de Jericó, e caem-se as muralhas e tomam a cidade de Jericó, conquistam Jericó. Logo depois de Jericó, então, vem a batalha de Ai, conquista da cidade de Ai, onde numa primeira investida sofreram derrota, mas numa segunda tentativa, numa segunda investida, alcançaram êxito e vitória. E agora então o povo daquela região se apavora. O povo daquela terra se apavora. Está vindo aquele povo que é o dono dessa terra, que um Deus deu para eles. Eles não criam, eles não temiam a Deus, eles temiam aquele povo. E consequentemente a história mostrava para eles que por onde aquele povo passava era vitória, e era vitória, e era vitória, os povos estavam sendo dominados e subjugados, mortos por aquele povo que estava então adentrando naquela região. E aí vem os gibeonitas. Essa é a história do capítulo 9. Enquanto que muitos se levantaram, o primeiro versículo diz aqui, um monte de povos se uniram para ir em confronto, para ir lutar contra o povo de Israel. Toda a costa do grande mar, de fronte ao Líbano, os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, todos esses se uniram, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então era tempo de luta, era tempo de batalha, tempo de conquista. E aqui eu já consigo tirar uma verdade para a minha vida. Neste tempo, enquanto igreja, é tempo de batalha, é tempo de luta. É tempo de conquista, é tempo de muitas vezes passarmos por dificuldades, momentos de luta, porque o povo de Deus, na sua história, passou por lutas, por dificuldades, por batalhas. E aí vem os gibeonitas, os moradores de Gibeão, e eles então vêm com uma estratégia. Algumas bíblias de estudo intitulam o capítulo 9 de Josué, o estratagema gibeonita. Eles vêm com uma estratégia, eles vêm com uma mentira. Eles se aproximam, então eles vêm com uma caravana, roupa velha, rasgada, sandália velha, sandália rasgada, né? Os maltrapilhos. O pão que traziam era duro, parecia pedra, cheio de boloro, né? Bolorento, cheio de mofo. O vinho que traziam nos seus odres era azedo, já estava azedo. Os odres remendados, rasgados, e assim se aproximaram de Josué. E começaram a conversar com Josué e com os príncipes. Quando fala de príncipes, os líderes, os anciãos do povo. Começam a falar com Josué. Começam a dizer, nós viemos de uma terra muito distante, nós chegamos aqui para fazer aliança com vocês, porque nós ouvimos falar do Deus de vocês. Nós ouvimos falar do que o Deus de vocês fez no Egito, o que o Deus de vocês fez antes de passarem o Jordão. Ou seja, eles usaram argumentos muito antigos. Eles não falaram de Jericó, eles não falaram de Ai, coisas que recém tinham acontecido. Eles usaram argumentos muito antigos para convencer Josué e os príncipes de que realmente estavam vindo de muito longe. E eles começaram então a falar e a dizer, nós viemos por causa do Deus de vocês. No versículo 9, os teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito.
quantos anos atrás já tinha sido a libertação do Egito? Eles já tinham caminhado 40 anos no deserto. Eles já estavam chegando na terra prometida e eles vêm com argumentos de 40 anos atrás para convencer Josué, para se fazerem realmente a mentira, para fazer com que uma mentira passasse por verdade. E eles então falam toda a estratégia, né? Uma coisa que eles usam aqui, provas que pareciam contundentes, verdadeiras. Pão seco, duro, bolorento, roupa velha, rasgada, remendada, sandálias aos frangalhos, vinho azedo, odres remendados. Eles tinham provas. Eles tinham provas diante de Josué, diante dos anciãos, de que realmente o que eles estavam dizendo era verdade. Eles tinham provas de que realmente aquilo que eles estavam ali e o motivo pelo qual estavam ali era verdade. E eles começaram então a apresentar as suas provas, começaram a apresentar os seus argumentos, começaram a expor diante de Josué o motivo pelo qual estavam ali. Queremos servir ao teu Deus. Ouvimos falar da fama do teu Deus, das proezas do teu Deus lá no Egito, e nós queremos também servir a esse Deus. E aí, eu preciso entender isso e compreender essa palavra, como eu falei no início, para o nosso tempo e para a igreja. Igreja sendo o povo de Deus, o Israel de Deus neste tempo, muitas e muitas vezes tem sofrido ataques aonde tentam nos enganar com verdades disfarçadas em mentiras. Como neste tempo, aonde muitas vezes são nos apresentadas verdades com provas que parecem contundentes, mas que na verdade são grandes mentiras, grandes enganos para o povo de Deus, para a igreja, para a nossa família, para a nossa casa. E eu quero fazer algumas perguntas para este texto e trazer respostas. E a primeira pergunta que eu quero fazer para este texto e extrair uma resposta dele para a minha vida é: por que eles queriam enganar Josué? Por quê? Qual é o motivo? Para não serem eliminados, para não serem extintos, para não serem exterminados. E por que hoje estão querendo, e aí vem a pergunta para nós hoje: o que quer nos enganar, o que não quer ser extinto hoje, o que quer estar e permanecer infiltrado hoje como uma verdade, mesmo sendo mentira, no meio da igreja, no meio, muitas vezes, da nossa vida, na nossa família, no nosso coração? O pecado. O pecado se apresenta neste tempo como algo que não é tão ruim assim, algo que não precisa ser abandonado, algo que pode conviver no meio do povo, algo que pode fazer parte em meio à igreja, algo que não precisa mais ser largado, confessado, ser arrependido diante dele, confessado ao Senhor e buscado uma regeneração, um perdão, um abandono, uma nova vida. Então aqui os gibeonitas, nessa minha primeira pergunta, e nós vamos andar nesse texto falando sobre outras perguntas, nessa minha primeira pergunta aqui, o porquê que eles queriam enganar Josué era justamente para permanecerem ali no meio do povo e não serem exterminados, não serem mortos por Josué e pelo exército de Israel. Da mesma forma, meus queridos irmãos, o pecado neste tempo, ele se apresenta e ele quer permanecer no nosso meio, ele quer permanecer na nossa vida, no nosso coração, no meio da igreja. Então ele quer estar infiltrado, como os gibeonitas queriam estarem infiltrados no meio daquele povo, naquele tempo, e não queriam ser exterminados, não queriam ser mortos, conforme a palavra de Deus tinha determinado e mandado Josué e todos os conquistadores daquela terra, que foram conquistando Canaã, matarem tudo aquilo que Deus tinha mandado matar. Os gibeonitas não, eles se infiltraram com mentiras que convenceram por serem praticamente uma verdade. E aí eles tentaram permanecer, e conseguiram, depois no final nós vamos ver isso, conseguiram permanecer vivos, conseguiram enganar Josué e os príncipes daquela cidade. Então por que querem nos enganar? O que quer nos enganar? Uma das coisas,
um exemplo é o pecado. Isso é um exemplo que muitas vezes nós conseguimos identificar, às vezes, conseguimos até saber o que é e como é, mas na verdade nós não conseguimos eliminar, porque ele nos enganou, ele está tentando nos enganar, ele está tentando permanecer, ficar na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, no nosso ministério, seja onde for. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos aprender com este texto a necessidade de estarmos atentos, de estarmos alertas quando as coisas aparecem para nós como, mas isso aí realmente me convenceu, é algo que é verdadeiro, é algo que realmente é real. As roupas estão rasgadas, as sandálias desgastadas, o pão está duro e bolorento, o vinho está azedo. Realmente esse povo veio de um lugar muito longe. Realmente esse povo veio para adorar a Deus, esse povo veio para fazer aliança conosco, porque eles realmente ouviram falar das proezas do Deus de Israel, quando eles eram vizinhos, caminho de 3 dias. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos compreender e entender que muitas coisas têm se infiltrado no nosso meio, no nosso coração, e algo que muitas vezes parece ser tão bom, mas que na verdade não agrada a Deus. Pecado, falei. A idolatria. A idolatria tem entrado neste tempo no coração do ser humano de uma forma que eu estou abismado, eu estou boquiaberto diante de tamanha idolatria dentro de um povo que não se diz idólatra. O que eu quero dizer com isso? Nós somos enganados com muita facilidade, porque na nossa mente, quando falamos em idolatria, automaticamente vem imagens de escultura. Automaticamente, quando nós falamos, nós não somos um povo idólatra, porque nós não adoramos imagens de escultura. Aí que está o erro, e aí que está o engano. Aí que muitas vezes os gibeonitas conseguem se disfarçar e entrar no meio da congregação de Israel, no meio da nossa casa, do nosso coração e, consequentemente, da nossa igreja. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu coração. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus na minha vida, isso é idolatria. Tudo aquilo que tem mais importância, mais valor, mais necessidade, mais prioridade do que Deus, isso é idolatria. Quando algo ocupa o lugar de Deus na minha vida. Eu tenho visto nesse tempo a idolatria se disseminando em meio ao povo que não se diz idólatra ou que não se considera idólatra. Porque tantas e tantas e tantas coisas têm sido para nós, neste tempo, mais importantes que Deus. Nós temos priorizado tantas e tantas coisas no lugar de Deus. Nós temos buscado em primeiro lugar tantas e tantas e tantas coisas e colocamos no lugar de Deus. E quando sobrar tempo, quando eu tiver tempo, quando me convém, eu vou buscar a Deus. São gibeonitas infiltrados no meio da nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, que nós muitas vezes não nos damos conta e deixamos passar batido, como Josué deixou passar batido, como Josué não deu bola, como os príncipes de Israel não deram bola para aquele povo que convenceu com a sua vestimenta, convenceu com a sua bagagem, convenceu realmente esse povo a falando a verdade. E nós muitas vezes somos convencidos sorrateiramente, com coisas que vêm e se apresentam como sendo verdades, mas que não são. Coisas que se apresentam como sendo de Deus e vieram de Deus e por causa de Deus, mas que não vêm por causa de Deus, não são de Deus. E não nos levam, não nos aproximam de Deus. E nos afastam cada vez mais. Cada vez mais longe estamos. Cada vez mais distante estamos. Cada vez menos comunhão temos. Cada vez mais frios ficamos. Por quê? Porque os gibeonitas estão infiltrados no nosso coração. Mentiras disfarçadas de verdade. Mentiras que se apresentam como verdade. Falei do pecado.
Falei da idolatria. Uma outra grande mentira que se apresenta como verdade neste tempo é a falta de fé, a incredulidade. O povo deixou de crer, deixou de acreditar, deixou de confiar, deixou de buscar. É uma mentira gibeonita no meio da congregação de Israel. Porque quando nós passamos, eu falei isso alguns domingos atrás, a respeito de crises, se não me engano foi domingo passado que eu falei de Moisés, a respeito das crises de Moisés, que nós muitas vezes quando passamos por dificuldades, por lutas, por aflições, nós deixamos de crer em Deus, deixamos de ver Deus como soberano, como Senhor, como eterno Salvador, Criador do universo. Nós começamos a questionar e a ter dúvidas. Será que realmente Deus existe? Será que realmente Deus tem poder, como dizem que tem? E são mentiras, estratégias do inimigo para estar infiltrado no nosso meio, no nosso coração, para tirar a nossa fé. E a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que busca Deus precisa se aproximar dele com fé, crendo que ele existe. Se nós deixamos de crer em Deus, os gibeonitas alcançaram o seu objetivo. Se nós deixarmos a idolatria entrar no nosso coração, ou seja, colocarmos algo no nosso coração que substitua a prioridade em Deus, os gibeonitas alcançaram o seu objetivo. Se nós deixarmos que pecados ocultos estejam presentes na nossa vida, no nosso coração, os gibeonitas alcançaram o seu objetivo. Se infiltraram no nosso meio. E se infiltraram para roubar, matar e destruir, que esse é o nosso inimigo. Essa é a segunda pergunta. Respondendo a primeira então, por que queriam enganar Josué? Por que querem nos enganar? Para estarem infiltrados, para o inimigo estar infiltrado na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, na igreja. Esse é o motivo do engano. Quem quer nos enganar? Óbvio, essa pergunta não precisaria nem eu responder. O inimigo. Os gibeonitas eram inimigos, eram adversários, era um povo que precisava ser destruído. Então quem queria enganar Josué? Quem quer nos enganar? O nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso inimigo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então muitas vezes, meus queridos irmãos, o inimigo está ao nosso derredor, está procurando alguém para devorar, como os gibeonitas neste texto. Conseguiram se aproximar e usaram de um estratagema, de uma estratégia, de uma mentira, e conseguiram se infiltrar lá no meio do povo. Conversar com o líder do povo, com Josué, com os anciãos, os príncipes. Expor uma mentira como se fosse verdade. Foram ouvidos, foram compreendidos, foram ditos como realmente um povo que precisava de acolhimento. Mas na verdade era o inimigo. Por isso a necessidade de vigilância e sobriedade nesse tempo. Vigiar. Sóbrios e vigilantes. Nós temos que ter esse entendimento, meus queridos irmãos. Eu sei, os tempos são árduos, os tempos são difíceis, os tempos são, muitas vezes, para alguns, desesperançosos, sem esperança. Mas nós não podemos desistir de crer e acreditar e buscar respostas num Deus fiel e verdadeiro. Amém? Num Deus fiel e verdadeiro. E aqui, muitas e muitas vezes o inimigo que quer nos enganar, como o inimigo queria enganar Josué, esse mesmo inimigo, Satanás, que quer nos enganar, ele vem aos nossos ouvidos com mentiras e que muitas vezes nós tomamos por verdade. Ele vem aos nossos ouvidos com mentiras que muitas vezes nos convencem que são verdades. Por exemplo, você não tem mais solução, você não tem mais perdão, você não tem mais jeito, você não tem mais recuperação, a tua vida não tem mais solução, o teu casamento não tem mais solução.
Essa igreja não tem mais solução. Não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer aqui. Isso são palavras que o inimigo coloca na nossa mente, que nós cremos e temos como verdade. Ouvimos como se fossem verdade. Como Josué ouviu os gibeonitas como se fosse algo de verdade. Deus não existe. Pessoas que chegam a pensar que Deus não existe. Sabe que Satanás, lá no jardim do Éden, quando foi tentar Eva, veja que coisa interessante. E são as mesmas artimanhas, as mesmas sutilezas que ele usa neste tempo, a mesma astúcia. Satanás foi enganar Eva lá no jardim do Éden com as suas mentiras. Veja só, a primeira coisa que ele fez Eva desobedecer. Veja bem, ele fez Eva desobedecer uma palavra revelada de Deus. Deus disse para Eva, para Adão, consequentemente para Eva: vocês podem comer de toda a árvore desse jardim, de todo fruto, de qualquer árvore, menos desta, árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não podem tocar, não podem comer. Muito bem. Ordem dada, ordem cumprida. Não vamos comer desta árvore. E assim viveu Adão e Eva. Até que um dia a serpente veio e colocou dúvida. Colocou um pontinho de dúvida no coração de Eva. E quando ele diz: não comereis do fruto da árvore do conhecimento, fez Eva desobedecer uma ordem de Deus, da palavra de Deus. Trazendo isso para os nossos dias, da mesma forma. Qual é a palavra de Deus hoje? A ordem de Deus, a revelação de Deus, a Bíblia. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, revelação de Deus. De que forma o inimigo vem tentar nos seduzir e fazer com que a gente venha desacreditar dessa palavra? Foi o que ele fez com Eva. A mesma estratégia. Fez Eva acreditar que aquelas palavras eram mentira. Que as palavras de Deus eram mentira. Quando ele diz: no dia em que dele comereis, se vos abrirão os olhos e serão como deuses. Ou seja, Deus estava mentindo quando ele disse para não comer dessa árvore, que vocês iam morrer. Isso não é verdade, é mentira de Deus. Que vocês vão morrer quando comerem dessa árvore, do fruto dessa árvore. Vocês podem comer sim, e quando vocês comerem, vocês vão se abrir os olhos e vocês vão ser como deuses. A verdade de Deus foi transformada, distorcida em mentira pelo inimigo e aceita como verdade por Eva. No nosso tempo não é diferente, meus queridos irmãos. Quantas e quantas pessoas, quantas e quantas vezes, quantos homens até então de Deus têm falado, e agora por último saiu algo que me chamou muita atenção, de um homem de Deus que se pronunciou a favor de uma reformulação da palavra de Deus, de uma reedição, de uma reavaliação, de um ajuste, porque a palavra de Deus estava vencida, muito velha. Não é o inimigo querendo fazer com que a gente aceite a mentira dele como sendo verdade? Não foi a mesma estratégia que Satanás usou com Eva, quando ele colocou a verdade de Deus em xeque e disse: não, essa verdade não é verdade, é mentira. A verdade é essa, pode comer sim. Vocês não vão morrer, vocês vão ser que nem o Deus. E aí, a terceira coisa que foi a tampa da panela que eu tive, quando ele mostrou o fruto. Olha, se não é agradável para se comer. E Eva olha e viu que era agradável aos olhos. Foi seduzida pelo que ela viu. De repente tinha passado 1000 vezes na frente daquela árvore, nunca olhou. Mas quando Satanás chamou a atenção, ela olhou e viu que era bom aos olhos e agradável aos olhos e boa para comer. E comeu. Então o inimigo muitas vezes, meus queridos irmãos, ele tem usado de mentiras transformadas em verdade, que parecem verdade, e muitas vezes nos convence de que realmente são verdade.
aí nós ouvimos e podemos ver, e falei isso também há alguns dias atrás, quantas e quantas e quantas denominações que aparentemente pregam e ensinam verdade, porque falam da Bíblia, mas na verdade quando nós formos ouvir a fundo os seus ensinos, não passam de confissão positiva, não passam de determinação, não passam de algo que o homem tem mais poder do que Deus, o homem tem mais autoridade do que Deus. Verdades transformadas em mentiras. E nós, muitas vezes, permitimos, como os gibeonitas permitiram. Aí eu vou para uma terceira pergunta, porque o meu tempo não para. O que fazer para não sermos enganados? O que fazer para não permitir que o inimigo nos engane? E aqui nós encontramos a resposta neste texto também. Nós precisamos fazer algo que Josué não fez. Versículo 14 nos diz isso. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Esse foi o grande problema. Eles não pediram conselho a Deus. Eles olharam aquelas coisas, olharam aquela bagagem, olharam aqueles homens, olharam as suas roupas, olharam as suas sandálias, olharam o seu pão, olharam o seu vinho, olharam os seus odres, ouviram as suas conversas e esqueceram simplesmente de pedir conselho a Deus. Esqueceram de falar com Deus. E aí aconteceu o que aconteceu, o texto nos mostra, que eles foram enganados. O que fazer para não ser enganado? Muito clara essa resposta. Eu preciso me aconselhar com Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso falar com Deus. Ah, mas Josué não tinha intimidade. Então, vamos abrir um parênteses aqui. Imagina Josué com a intimidade que tinha com Deus, com a vida que tinha com Deus, com a caminhada que tinha com Moisés pelo deserto, com tudo que viu, com tudo que presenciou, com tudo que passou, conseguiu ser enganado pelo inimigo, porque num minuto da sua vida esqueceu de falar com Deus. Imagina eu e você. Imagina nós. Será que nós temos mais intimidade com Deus do que Josué? Será que nós estamos mais perto de Deus que Josué? Será que nós estamos caminhando mais próximos, temos mais intimidade com Deus que Josué? Eu não. Eu não tenho mais intimidade com Deus que Josué tinha. E Josué foi enganado. E nós achamos que somos os bambambam da história. Quantas vezes oramos? Quantas vezes lemos a palavra? Quantas vezes nos prostramos diante do Senhor? Quantos cultos estamos presentes no mês? Me mostra a intimidade que eu tenho com Deus. Me mostra de fato se eu estou consultando a Deus diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, diante de uma coisa que se apresenta como verdade, como os gibeonitas, e que na verdade não passa de um enviado do inimigo, de uma proposta do inimigo, de uma infiltração do inimigo para me tirar da presença de Deus, para me afastar de Deus, para fazer com que eu venha a cair, que a minha família venha a desmoronar, que o meu ministério venha a ruir, que a minha casa venha a desabar. Por quê? Porque deixei de consultar a Deus, deixei de orar e buscar a Deus, ter intimidade com Deus. Essa resposta é muito simples, porque o versículo 14, ele nos declara com muita propriedade que os israelitas tomaram uma posição, tomaram da provisão, tomaram uma decisão, e não pediram conselho ao Senhor. Que nós possamos, meus queridos irmãos, pedir conselhos a Deus. Que nós possamos, nos mínimos detalhes, pedir conselhos a Deus. Que nós possamos, nas mínimas coisas, pedir conselhos a Deus. Falava ontem a respeito desse texto. E eu falava sobre um momento em que nós pedimos conselhos a Deus, não foi nenhuma nem duas vezes. E uma coisa tão simples que pedimos conselhos a Deus foi quando nós trocamos de carro. Senhor, eu quero trocar de carro, precisamos de um outro carro. Dê-nos um carro segundo a tua mão, segundo o teu querer. E assim Deus nos deu. Um carro que não deu problema, que não deu manutenção, um carro que não só botamos gasolina, botamos óleo, pneu. Somos abençoados às vezes com pneus e andamos, porque Deus nos deu. Consultamos nos mínimos detalhes. E eu creio que se abrisse aqui, todos vocês teriam testemunhos para contar e falar dos mínimos detalhes que Deus deu porque foi consultado. Também tenho
Histórias onde não consultamos a Deus. Tristes. Alguns anos atrás nós abrimos uma livraria, Cidade de Feliz, e não deu certo. Porque não investimos bastante dinheiro, perdemos bastante dinheiro, porque não consultamos a Deus. E assim nós vamos aprendendo. E assim nós vamos vivendo. Então, meus queridos irmãos, para não sermos enganados pelo inimigo, para não permitirmos que o inimigo venha se infiltrar no nosso meio, para não permitirmos que as verdades de Deus venham a ser, por nós, entendidas como mentiras, como Satanás fez com Eva através da serpente, que nós possamos consultar a Deus, ter intimidade com Deus, uma vida de comunhão com Deus neste tempo, que é um tempo difícil, um tempo de aflição, um tempo de angústia. Nós precisamos de intimidade com Deus. E para concluir e encerrar essa mensagem, o que fazer se eu já fui enganado? Josué foi enganado. O que fazer? Eu já fui enganado. Agora eu vi que eu fui enganado. Agora eu sei que o inimigo tentou destruir, o inimigo tentou com as suas mentiras destruir o meu ministério, destruir a minha família, destruir a minha casa, enfim, o meu trabalho, o meu empreendimento, o meu negócio, eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus fala, o Espírito Santo de Deus ministra, o Espírito Santo de Deus, ele nos traz à memória exatamente aquilo que Ele quer corrigir, tratar, curar na nossa vida. O que aconteceu comigo? O que aconteceu contigo nesse tempo? Que de repente o inimigo conseguiu colocar alguma mentira infiltrada na tua vida, na tua casa, no teu coração, no teu ministério. O que fazer? Primeira coisa, entenda que Deus tem um propósito e uma saída. Amém? Deus tem um propósito e uma saída. Tem as consequências. Tem. Houve o quê? Murmuração. Os filhos de Israel, versículo 18. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Deu confusão, intriga, deu conflito entre a liderança ali. Mas uma coisa eles fizeram, que eu também preciso abrir um parênteses aqui e falar para cada um de nós. Se você falou algo, prometeu algo, jurou algo, fez um voto diante de Deus, cumpra. Nem que vá doer no teu bolso, no teu calo, na tua pele, cumpra. Porque aqui eles tinham feito esse voto, mesmo em cima de uma mentira. Eles tinham feito esse voto, mesmo sendo enganados, mas não voltaram. Nós falamos que vocês iam viver, vocês vão viver. Nós falamos que íamos preservar vocês em vida, vamos preservar em vida. Cumpriram com aquilo que falaram, cumpriram com aquilo que tinham feito e proposto diante de Deus. Tiveram suas consequências: murmuração, problema entre o povo, confusão entre a liderança. Mas Deus providenciou uma saída. Deus providenciou um meio para que aquele engano viesse resultar num algo propício. Agora eles vão ser escravos, rachadores de lenha para o templo e tiradores de água para a casa do Senhor. Então, meus queridos, quando de repente pensamos que não tem mais solução, agora eu já fui enganado mesmo, agora eu já fui enrolado mesmo, agora o inimigo já me passou a perna, agora eu já caí, agora não tem mais solução. Não tem, sim. Diante de Deus ainda tem solução. Vai ter as consequências, vai ter os problemas que tiveram aqui, mas teve solução. Vamos usar este povo agora, já que está aí, já que não podemos matar, já que nos convenceram com uma mentira, vamos usar ele como escravos agora e vamos fazer eles rachar lenha e tirar água dos poços. E creio que neste tempo eram fundos, eram profundos. Vamos fazer eles tirar água dos poços, algo que era um serviço pesado. E botaram os gibeonitas para fazer isso. Então, lembre disso. Se porventura
você pensa ou está pensando que não tem mais solução, que não tem mais jeito, porque agora a mentira e o engano já se instalou? Tem jeito sim, tem solução sim. Nós precisamos somente buscar a direção de Deus, entregar nas mãos de Deus, confiar em Deus e crer na direção dele para as nossas vidas. Amém, meus queridos irmãos? Que nós possamos receber o ensino dessa palavra para as nossas vidas neste tempo, para a nossa casa, para a nossa vida, família, igreja, porque o inimigo, o nosso adversário que anda em derredor, ele não brinca de adversário. Nós muitas vezes brincamos, ele não brinca, ele não perde oportunidade. Nós perdemos oportunidades, o inimigo não perde oportunidade. Sempre quando ele pode, ele vai tentar nos matar, espiritualmente falando. Sempre quando ele pode, sempre quando aparece uma oportunidade, sempre quando tem uma brecha, ele não brinca, ele não vai deixar para amanhã. A gente está muito acostumado com Deus e com a sua misericórdia. A gente está muito mal acostumado com Deus e com a sua misericórdia. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Amém? Amém? A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E a gente pensa, e muitas vezes acredita e pensa que o nosso inimigo também é assim. Ele não vai, por causa desse erro, desse pecado, desse problema, ele não vai me atacar. Ele não tem misericórdia. Quem tem misericórdia é Deus. O inimigo não tem misericórdia. O inimigo não vai deixar para amanhã, porque de repente amanhã você não vai deixar essa brecha. Deixou hoje, ele vai te matar hoje. E nós, por termos essa intimidade com a misericórdia, porque a misericórdia de Deus se renova, porque a misericórdia de Deus não tem fim, então a gente vai pecando, a gente vai errando, a gente vai pecando, a gente vai elevando, porque a misericórdia de Deus não tem fim. Meus queridos, o diabo não tem misericórdia, é Deus que tem misericórdia. A função do diabo é roubar, matar e destruir. E que nós possamos ter e compreender esta verdade. Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando a Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos neste momento. Reflita sobre tudo isso que você ouviu. Reflita sobre essa palavra que o Senhor ministrou. Sonde o teu coração neste tempo. Permita que o Espírito Santo venha te sondar neste tempo, neste momento. Se de repente você identificou alguma mentira de Satanás na tua vida, ore e busque direção de Deus e use essa situação como algo de proveito, como algo para crescimento, para avançar, para se aproximar de Deus. E nós vamos estar orando. Se de repente o Espírito Santo de Deus tem ministrado contigo sobre situações que estão acontecendo ou que de repente estão por vir, da mesma forma, consulte ao Senhor. Não tome decisões sem consultar a Deus. Não tome decisões sem buscar a resposta de Deus. Porque certamente Ele terá a melhor resposta para a tua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos e entregamos cada vida, cada família, cada mão estendida neste lugar diante de Ti. E pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração, através desta palavra, nos dando discernimento e entendimento, Senhor, de que muitas vezes o inimigo anda infiltrado, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, com mentiras que parecem verdades. O inimigo anda, Senhor, querendo nos convencer de que a palavra de Deus não é absoluta e verdadeira, mas que a palavra de Deus pode ser relativa, que a palavra de Deus pode ser transformada, que a palavra de Deus pode ser reeditada. Não, nós não cremos assim. Nós cremos na verdade absoluta de Deus. Nós cremos sim que temos um inimigo que anda ao nosso derredor. Nós cremos que ele não perde oportunidades para, com as suas mentiras, nos distrair, nos destruir e assim nos matar espiritualmente. Mas nós também cremos e temos as respostas neste texto de que se consultarmos ao Senhor, se nos aproximarmos do Senhor, termos intimidades com o Senhor, certamente nós não seremos enganados.
Certamente nós não seremos distraídos neste tempo e teremos comunhão com Deus, respostas de Deus, e o inimigo não se infiltrará no nosso meio. Assim nós oramos, ó Pai, e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Cada família que aqui está, entregamos nas Tuas mãos, crendo, Senhor, no Teu cuidado, na Tua provisão, na Tua direção, para que neste tempo possamos permanecer firmes e inabaláveis na Tua presença, crendo, Senhor, no Teu poder soberano sobre nós, crendo, Senhor, que nada foge ao Teu controle, crendo, Senhor, que Tu és soberano absoluto, Senhor, sobre a nossa vida, crendo, Senhor, que Tu tens propósitos para cada um de nós neste lugar. Assim nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.